Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Olá a todos. Eu sou o Alex, e vocês estão prestes a mergulhar em uma saga que torceu minha vida em uma série de eventos inacreditáveis. Minha esposa, Lila, foi quem me impulsionou a revelar as verdades sobre essa montanha-russa que vivemos. Ela tem uma queda por essas histórias selvagens, e após muita persuasão, eu pensei, por que não? Se nosso calvário puder dar a apenas uma pessoa força para enfrentar seus próprios demônios, então compartilhar isso vale a pena. Então, preparem-se, porque esta não é uma história qualquer. Tudo começou de maneira bastante inocente. Numa noite casual, Lila e eu estávamos aconchegados no nosso sofá, os pés dela enfiados debaixo de si, deslizando por histórias de caos familiar que pareciam rivalizar com novelas. Ela olhou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de travessura e determinação. Alex, ela disse, sua voz carregada de entusiasmo, nossa história poderia superar todas essas. Por que não compartilhamos? Imagine ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Não pude evitar de rir do seu entusiasmo. Lila, querida, você realmente acha que alguém acreditaria na loucura que suportamos? Além disso, expor nossa roupa suja para o mundo inteiro ver. Não é um pouco demais? Mas Lila, sempre a persuasiva, inclinou-se mais para perto, seu olhar fixando-se no meu. Pense nisso, Alex. Não é só sobre nós. É sobre mostrar aos outros que eles não estão sozinhos. Além disso, eu vi o que manter isso dentro de você fez com você. Talvez, só talvez, colocar para fora te dará o encerramento que você precisa. Suspirei, sabendo muito bem o poder da sua persuasão. Tudo bem, Lila. Você venceu. Mas por onde nós começamos? Desde o início, ela disse com um sorriso. Conte a eles sobre Mariane. Mariane. Minha mãe. Um redemoinho de mulher cujas escolhas de vida foram, para dizer o mínimo, questionáveis. Sempre soube que havia algo errado na maneira como ela abordava a vida, mas não foi até eu crescer que entendi a profundidade da sua loucura. Crescer sob o teto de Mariane era como viver em um constante estado de alerta. Você nunca sabia o que a faria explodir ou quando ela inventaria outro esquema para manipular aqueles ao seu redor para seu benefício. Meu pai, Deus o abençoe, teve um vislumbre da sua loucura bem cedo e deu no pé, me deixando no olho do furacão. Alex, comece com como ela era depois que o pai foi embora. As pessoas precisam entender pelo que você passou, Lila me incentivou, sua voz suave, mas firme. Certo. O divórcio. Papai foi embora quando eu era apenas um bebê, e Mariane desempenhou o papel de esposa abandonada à perfeição. Para o mundo exterior, ela era a mãe solteira lutando, fazendo o melhor que podia para criar um filho sozinha. Mas isso era apenas uma fachada. Por trás das portas fechadas, ela era uma mestre manipuladora, usando-me como peão para extrair simpatia e, mais importante, dinheiro de qualquer um ingênuo o suficiente para cair no seu ato. À medida que eu crescia, suas táticas se tornavam mais ousadas. Até que, quando eu era adolescente, ela me fez trabalhar em empregos estranhos, não para minhas próprias economias ou fundo da faculdade, mas para que ela pudesse reivindicar meus ganhos como seus. É pela nossa sobrevivência, Alex, ela dizia, sua voz gotejando com desespero fingido. Você quer que tenhamos um teto sobre nossas cabeças, não é? Claro, eu queria que sobrevivêssemos, mas perceber que eu não era nada mais do que um recurso financeiro para ela foi uma pílula amarga de engolir. Quanto mais eu entendia, mais eu ansiava por escapar das suas garras. Lila, como estou indo até agora? Perguntei, buscando sua aprovação. Você está indo muito bem, amor. Continue. Conte a eles sobre sua fuga para a faculdade, como nos conhecemos. Foi quando sua vida realmente começou a mudar, ela encorajou, sua mão encontrando a minha, dando-me um aperto reconfortante. E assim, com o incentivo de Lila, mergulhei mais fundo na minha história, pronto para expor o caos que Mariane tinha tecido através de nossas vidas, sem saber naquele momento que compartilhar este conto seria não apenas uma jornada de revelação para aqueles que ouviam, mas um caminho para a cura para mim mesmo.
Viver com Mariane era como estar preso em um drama sem fim, um em que as tramas eram absurdas demais para serem reais e o protagonista, nunca pediu para ser escalado. Todo dia era um lançamento de dados, e você nunca sabia se cairia em um dia de calma sinistra ou tempestades tumultuosas. Mãe, por que tenho que te dar todo o meu salário? Não posso guardar um pouco para mim? Lembro-me de perguntar a Mariane numa noite, após entregar meus últimos ganhos do trabalho na mercearia que havia conseguido. Era uma pergunta simples, feita com a ingenuidade de um adolescente que esperava, talvez desta vez, que as coisas fossem diferentes. Os olhos de Mariane se estreitaram ao se voltar para mim, os cantos de sua boca tremendo no que eu havia aprendido a reconhecer como prelúdio de uma repreensão. Alex, isso de novo? Quantas vezes temos que passar por isso? Cada centavo está contabilizado. Aluguel, comida, suas roupas. Não é barato nos manter à tona, sabe? Mas eu preciso de sapatos novos, mãe. Olhe para estes, estão praticamente se desfazendo, protestei, levantando o pé para mostrar a sola que realmente começava a se soltar. Com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, Mariane se aproximou, sua expressão suavizando enquanto pegava meu rosto em suas mãos. Meu querido Alex, você sabe que se as coisas fossem diferentes, eu te daria o mundo, não é? Mas estamos nisso juntos. Você quer que a gente viva nas ruas? A culpa me lavou, como sempre fazia. Não, mãe, claro que não. Eu só pensei se pensar é meu trabalho, ela interrompeu, sua voz firme, mas não cruel. Seu trabalho é nos ajudar a sobreviver. Somos uma equipe, você e eu. Uma equipe. Isso soava nobre, não é? Exceto que, nessa equipe, um jogador parecia estar fazendo todo o trabalho enquanto o outro dava as ordens. Conforme os anos passavam, meu ressentimento fervilhava silenciosamente sob uma fachada de obediência diligente. A faculdade se tornou meu farol de esperança, um sonho distante ao qual me agarrei com dedos desesperados. A ideia de partir, de começar de novo onde a sombra de Mariane não pudesse me alcançar, se tornou minha obsessão. Lila, você não tem ideia do quanto eu queria sair. A faculdade era meu bilhete para a liberdade, compartilhei, olhando para ela enquanto nos envolvíamos no casulo de nossa história compartilhada, desenrolando os fios do meu passado. O olhar de Lila continha nada além de compreensão e calor e você conseguiu, Alex. Contra todas as probabilidades, você conseguiu. Ela estava certa. Eu consegui. O dia em que recebi minha carta de aceitação com uma bolsa parcial, sustentada por empréstimos estudantis, foi um dia de emoções mistas. A euforia lutava com a culpa enquanto eu enfrentava a perspectiva de deixar Mariane, de romper o pacto não dito de nossa equipe. Dar a notícia a ela foi uma cena para sempre gravada na minha memória. Mãe, eu entrei na faculdade. Eu soltei numa noite, a carta apertada em minhas mãos trêmulas. Por um momento, Mariane ficou em silêncio, seu rosto ilegível. Então, com uma graça que me surpreendeu, ela sorriu, embora não tenha chegado aos olhos. Faculdade, hein? Meu Alex, indo se educar. E como, me diga, você planeja administrar isso? Faculdade não é grátis. Consegui uma bolsa, mãe. E empréstimos? Vou fazer empréstimos, gaguejei, me preparando para a sua reação. O sorriso de Mariane se alargou, mas era frio, desprovido de qualquer felicidade real ou empréstimos. Então, você está disposto a se afogar em dívidas só para fugir de mim? É isso? Suas palavras foram uma adaga, e elas cortaram profundamente. Não é assim, mãe. Eu preciso fazer isso. Pelo meu futuro. Seu futuro, sim. Sempre sobre você, não é? Ela suspirou, virando-se para esconder a dor que eu sabia ter infligido. Bem, então vá. Não se preocupe comigo. Eu só sacrifiquei tudo por você. A culpa daquela conversa foi uma pesada corrente em volta do meu pescoço, me arrastando para baixo mesmo enquanto eu tentava me elevar. Partir para a faculdade foi agridoce, uma vitória marcada pelo conhecimento das feridas que deixei em meu rastro. Mas você sabe, Lila, a parte mais louca? Mesmo enquanto eu me afastava, uma parte de mim sentia que estava abandonando ela, como se eu fosse o errado. Eu confessei,
A absurdidade disso tudo não me escapando. Lila apertou minha mão, um reconhecimento silencioso da natureza distorcida do meu vínculo com Mariane. Mas você estava apenas tentando crescer, Alex. Você estava tentando sobreviver, também. Só que não nos termos dela. Sobreviver nos termos de Mariane. Isso foi o que minha infância foi. Mas enquanto eu estava à beira de um novo capítulo, não pude deixar de me perguntar se eu realmente escaparia do seu alcance, ou se as sombras do meu passado me perseguiriam para sempre, mesmo à luz da minha recém-descoberta liberdade. A faculdade era minha terra prometida, um reino onde os tentáculos de Mariane não conseguiam me alcançar completamente. A independência era embriagante, mas a sombra da minha criação pairava grande, ameaçando escurecer até os dias mais brilhantes. Isso foi até eu conhecer Lila, uma força da natureza disfarçada de colega de estudos, que colidiu com minha vida com a sutileza de uma tempestade. Aconteceu em um dia de outono nítido, daqueles em que o ar está carregado com a promessa de novos começos. Eu estava enterrado em um livro, uma fortaleza de solidão construída ao meu redor em uma mesa de canto na biblioteca do campus. Ela estava procurando um livro, sua presença um redemoinho que perturbou a quietude do meu recanto isolado. Com licença, você viu uma cópia de Rousseau é para todos ou por aqui? Eu juro que é como procurar uma agulha no palheiro, ela perguntou, sua voz carregada de frustração, mais musical, me tirando das profundezas do meu próprio mundo. Eu olhei para cima, momentaneamente surpreendido por seu olhar sincero. Ah, eu acho que pode ter na seção de literatura americana, por ali, gaguejei, apontando vagamente em direção às estantes. Obrigada. Ela lançou um sorriso grato e partiu, deixando um rastro de energia que permaneceu no ar. Isso deveria ter sido o fim, um breve encontro esquecido na maré da vida universitária. Mas o destino, pelo visto, tinha outros planos. Colidimos novamente, literalmente, do lado de fora de um auditório mais tarde naquela semana. Livros voaram, desculpas se atropelaram, e o riso seguiu, e um momento compartilhado de hilaridade desprotegida que marcou o início de algo extraordinário. Parece que estamos destinados a continuar nos esbarrando, Lila brincou, recolhendo suas anotações espalhadas. Parece que sim, concordei, sentindo uma facilidade em sua companhia que era ao mesmo tempo desconhecida e estimulante. Deste encontro serendipitoso, floresceu uma amizade, que rapidamente se aprofundou em algo mais significativo. Lila era vibrante, seu espírito não diminuído pelas sombras que me acompanhavam. Ela era um farol, me atraindo para ela com um calor que derretia a geada que Mariane havia encerrado ao redor do meu coração. À medida que nosso vínculo crescia, eu me encontrava compartilhando pedaços e partes do meu passado, cada revelação recebida com apoio inabalável e compreensão de Lila. Certa noite, enquanto nos sentávamos sob o dossel de estrelas que se estendia sobre o quadrilátero do campus, encontrei a coragem de contar a ela sobre Mariane com mais detalhes. Então, ela simplesmente pegou todo o dinheiro que você ganhou? Lila perguntou, sua voz apertada com indignação enquanto eu recontava os anos de manipulação financeira. Sim, ela fez. Disse que era pela nossa sobrevivência, mas acho que era mais sobre controle. Admiti, as palavras soando amargas em minha língua. A mão de Lila encontrou a minha, seu toque um salva-vidas. Alex, isso não está certo. Você merecia algo melhor, sabe disso, certo? Eu assenti, a validação sendo um bálsamo para feridas que eu havia enterrado há muito tempo. Eu sei, mas é complicado. Ela é minha mãe, e eu apenas. Eu senti que devia a ela, acho. Você não deve nada a ela. Não por usar você dessa forma, a convicção de Lila era uma chama, acendendo um senso de valor que eu não sabia que estava faltando. E você não está mais sozinho, está bem? Vamos resolver isso juntos. Foi nesse momento, sob o manto do céu noturno, que percebi que Lila era mais do que apenas uma amiga. Ela era minha aliada, minha confidente, alguém que me via e não a versão que Mariane havia criado, mas o verdadeiro eu, cicatrizes e tudo. Nossa relação evoluiu naturalmente, a conexão entre nós se aprofundando a cada dia que passava até que era inegável. Éramos parceiros, em todos os sentidos da palavra, navegando pelas complexidades da vida lado a lado. Lila me encorajou a buscar terapia,
para enfrentar os anos de manipulação e abuso emocional que eu havia suportado. Era uma perspectiva assustadora, enfrentar esses demônios de frente, mas com o apoio inabalável de Lila, encontrei a força para dar esse primeiro passo em direção à cura. Alex, você passou por tanta coisa, mas você não é definido pelo seu passado. Você é forte, gentil e muito mais do que ela fez você acreditar, disse Lila certa noite, suas palavras sendo um bálsamo para minha alma machucada. Eu olhei para ela, realmente a olhei, e vi a verdade em seus olhos. Lila não era apenas o amor da minha vida, ela era a minha graça salvadora, a pessoa que me ensinou que eu era digno de amor, respeito e um futuro livre das sombras de Mariane. Conhecer Lila foi o ponto de virada, o momento em que minha vida desviou de seu curso predestinado e seguiu um caminho de esperança e cura. Ela era minha luz na escuridão, minha âncora na tempestade, e juntos, éramos imparáveis. A jornada da escuridão para a luz é repleta de batalhas, tanto internas quanto externas. Minha relação com Lila tornou-se meu farol, guiando-me através da névoa do meu passado. No entanto, o espectro da confrontação pairava grande no horizonte, um choque inevitável com Mariane que eu tanto temia quanto desejava. Seria um confronto que, em última análise, testaria o próprio tecido de nossas vidas. Nossa formatura na faculdade foi um marco, um sinal tangível da nova vida pela qual lutamos tanto para construir. Lila e eu, ambos armados com diplomas e a incansável determinação de esculpir um lugar para nós no mundo, decidimos dar o salto para o casamento. Não era apenas uma declaração de nosso amor, era uma afirmação de nossa união contra as provações que enfrentamos e aquelas que estavam por vir. Planejar nosso casamento foi um exercício de simplicidade e desafio. Optamos por uma pequena cerimônia íntima no quintal da casa dos pais de Lila, uma celebração que refletia nossa jornada, inícios humildes levando a fins significativos. O dia foi perfeito, repleto de risos, lágrimas e uma sensação avassaladora de realização. Mas enquanto dançávamos sob as luzes pendentes, perdidos em nosso mundo, a sombra do meu passado não resolvido com Mariane permanecia, não convidada, mas palpável. A confrontação veio, como todas as tempestades, de repente com intensidade feroz. Mariane, ao saber de nosso casamento e subsequente compra de uma casa modesta com as economias que juntamos com tanto esforço, viu uma oportunidade de reafirmar sua presença em minha vida. Sua abordagem foi tão sutil quanto um martelo. Alex, querido, soube da casa. Que maravilhoso para você. E pense só, agora você tem espaço para mim e para o Frank. A voz de Mariane era melosa ao telefone, suas intenções claras como o dia. Senti a mão de Lila apertar a minha, um pilar silencioso de força enquanto eu lutava para encontrar as palavras. Mãe, do que você está falando? Não há espaço para. Isso não vai acontecer. A risada de Mariane era como gelo. Oh, Alex, não seja tolo. Claro que há espaço. A família cuida da família, afinal. Frank e eu nos mudaremos na próxima semana. A audácia de sua suposição foi de tirar o fôlego. Por anos, Mariane usou a culpa e a manipulação como suas armas de escolha, mas isso foi longe demais. Lila, sempre minha parceira tanto no amor quanto na guerra, ficou ao meu lado enquanto nos preparávamos para enfrentar Mariane juntos. Mariane, aqui é a Lila. Seu filho e eu construímos essa vida juntos, e você não tem o direito de se impor dessa forma. Você não vai se mudar conosco. Esta é a nossa casa, nosso santuário, e você não tem lugar nela. A voz de Lila era calma, mas carregava uma borda de aço. A reação foi imediata. As diatribes de Mariane, repletas de acusações de ingratidão e egoísmo, foram implacáveis. No entanto, pela primeira vez na minha vida, suas palavras não me feriram como antes. Lila e eu permanecemos unidos, uma frente impenetrável contra o ataque de Mariane. Nosso casamento, em vez de ser a culminação de nossas lutas, tornou-se o campo de batalha para o nosso futuro. As tentativas de Mariane de me manipular e me fazer sentir culpado foram recebidas com uma resiliência que ela não antecipou. Lila e eu éramos uma equipe, nosso amor um escudo contra a toxicidade que Mariane brandia como uma arma. A decisão de limitar o envolvimento de Mariane em nossas vidas não foi tomada de ânimo leve. Foi uma escolha nascida da necessidade, do entendimento de que alguns laços, não importa quão ligados pelo sangue,
São correntes tóxicas que devem ser quebradas para que o crescimento ocorra. Nosso casamento não era apenas uma união de duas almas, era uma declaração de independência das sombras que buscaram nos definir. Enquanto Lila e eu navegávamos pelas águas tempestuosas da confrontação, nossa resolução foi testada, mas nunca quebrada. O calvário com Mariane foi um crisol, forjando nosso relacionamento em algo mais forte, mais duradouro. Emergimos do conflito não apenas como sobreviventes, mas como vitoriosos. Nosso amor os despojos de uma guerra que travamos em nossos próprios termos. No final, nosso casamento foi mais do que uma cerimônia, foi uma volta da vitória. Uma celebração da vida que construímos a partir das cinzas do meu passado, uma vida onde o amor era a pedra angular, e a resiliência a fundação. Confrontamos o espectro do meu passado de frente, ao fazê-lo, estabelecemos as bases para um futuro repleto de esperança, amor e a promessa de novos começos. Nosso casamento e a subsequente resistência contra Mariane foram apenas o prelúdio da tempestade que nos aguardava. A recusa de Mariane em aceitar nossos limites foi a faísca que acendeu um incêndio de conflitos, lançando Lila e eu em um turbilhão do qual parecia não haver escapatória. A escalada veio em ondas, cada uma mais feroz que a última. Mariane, sempre a manipuladora, alistou Frank em sua campanha, ambos lançando um assalto total à nossa resolução. Eles nos bombardearam com ligações, mensagens e visitas não anunciadas, cada encontro carregado de culpas e ameaças mal veladas. Era uma guerra psicológica, um teste de nossa fortaleza e união. Mãe, você precisa parar com isso. Você não vai morar conosco, e isso é definitivo. Eu me encontrava repetindo esse mantra, um disco quebrado tocando contra o pano de fundo das exigências insistentes de Mariane. Mas Alex, onde está seu coração? Depois de tudo que fiz por você, é pedir demais? A voz de Mariane era uma mistura de indignação e tristeza, uma atuação digna de palco. Lila, sempre minha rocha, ficou ao meu lado, sua resolução inabalável. Mariane, sua manipulação termina aqui. Não somos responsáveis por você ou por Frank. Você fez suas escolhas, e agora deve viver com elas. A situação atingiu um ponto crítico quando Mariane e Frank, em um movimento de audacioso direito próprio, tentaram forçar seu caminho permanentemente em nossas vidas. Eles elaboraram um plano tão ousado, tão além do aceitável, que nos deixou tanto atonitos quanto enfurecidos. Numa tarde, ao retornarmos do trabalho, encontramos Mariane e Frank em nossa porta, malas a tiracolo, um chaveiro ao lado deles tentando mudar as fechaduras de nossa casa. Era uma cena tirada de um pesadelo, uma tentativa descarada de sequestrar nosso santuário. O que diabos vocês pensam que estão fazendo? Lila explodiu, sua fúria uma força tangível que os parou em seu caminho. Oh, querido, estamos nos mudando. Não é emocionante? Vamos ser uma grande família feliz, Mariane exclamou, sua ilusão pintando uma grotesca imagem de felicidade doméstica. Só por cima do meu cadáver, eu retruquei, minha própria raiva fervendo. Vocês não são bem-vindos aqui. Saiam, agora, ou eu chamarei a polícia. O impasse que se seguiu foi carregado de tensão, um confronto que nos colocou frente a frente com a própria encarnação de nossas lutas passadas. Frank, sempre o oportunista, tentou fazer o papel de pacificador, um lobo em pele de cordeiro pregando união e perdão. Vamos todos nos acalmar. Somos uma família, não somos? Família fica junta, Frank tentou argumentar, suas palavras pingando de engano. Mas Lila e eu permanecemos inabaláveis. Mantivemos nossa posição, uma frente unida contra a onda de maré que ameaçava nos varrer. O chaveiro, percebendo a volatilidade da situação, rapidamente juntou suas ferramentas e partiu, deixando Mariane e Frank parados, desinflados, em nossa porta. O confronto daquele dia foi um ponto de virada, uma declaração de independência da tirania que Mariane e Frank buscavam nos impor. Deixamos claro que nosso lar era nossa fortaleza, um lugar de amor e paz, não um campo de batalha para seus jogos manipuladores. No rescaldo, enquanto assegurávamos nosso lar e reforçávamos nossos limites, Lila e eu percebemos a verdadeira força de nosso vínculo. Enfrentamos a tempestade juntos, nosso amor a âncora que nos manteve firmes em meio ao caos. A escalada do conflito com Mariane e Frank foi uma prova de fogo, um crisol que testou cada fibra do nosso ser. Mas ao enfrentá-lo de frente,
Emergimos mais fortes, mais unidos do que nunca. Nosso amor, uma vez uma flor em broto, floresceu em uma força inquebrável, um testemunho de nossa resiliência e do espírito indomável de nossa união. As linhas de batalha foram traçadas, o ar entre nós carregado com a eletricidade de uma resolução iminente. A tentativa audaciosa de Mariane e Frank de invadir nosso santuário foi a gota d'água, o catalisador que nos impulsionou à ação. Com nossa resolução fortalecida e nossos espíritos unidos, Lila e eu nos preparamos para enfrentar o que esperávamos ser a confrontação final nesta guerra pela nossa independência. Nos dias que se seguiram, a tensão era palpável, uma espessa névoa de antecipação que envolvia cada um de nossos momentos. Sabíamos que o caminho para a paz passava pelo coração da tempestade, uma jornada assustadora que agora estávamos preparados para empreender. A resolução que buscávamos exigia um nível de decisão que nenhum de nós jamais teve que reunir. Já não era suficiente simplesmente repelir os avanços de Mariane e Frank, precisávamos garantir que nossos limites fossem respeitados de uma vez por todas. Mãe, precisamos conversar, eu disse, iniciando uma chamada de vídeo que serviria como campo de batalha para nosso último confronto. Lila sentou-se ao meu lado, sua mão na minha, um voto silencioso de unidade e apoio. Mariane apareceu na tela, sua expressão uma mistura de desafio e curiosidade. Frank se projetava no fundo, uma figura sombria eriçada de agressão não expressa. Alex, querido, a que devo o prazer? A voz de Mariane era melosa, permeada por uma corrente subterrânea de malícia. Isso termina agora, mãe. Seus tentativas de manipular e controlar nossas vidas acabaram. Não seremos mais assediados ou culpados para a submissão. Você e Frank não são bem-vindos em nossa casa, agora ou nunca, eu declarei, minha voz firme apesar do turbilhão interior. A fachada de Mariane rachou, suas feições se contorcendo em uma máscara de raiva e incredulidade. Como você ousa falar comigo dessa maneira? Depois de tudo que fiz por você? É exatamente por causa do que você fez, mãe. Sua ajuda vem ao custo de nossa liberdade e felicidade. Estamos recuperando nossas vidas. Eu contra-ataquei, o peso de anos de manipulação e controle alimentando minha resolução. Frank deu um passo à frente, sua voz um rosnado baixo. Você não pode simplesmente cortar sua família, Alex. Temos o direito de fazer parte da sua vida. Lila se inclinou para a câmera, seu olhar firme. Direito? Não. O que vocês dois têm direito são as consequências de suas ações. Vocês cruzaram linhas que nunca deveriam ter sido cruzadas. Alex e eu somos uma família, e nosso lar é nosso santuário. Vocês desrespeitaram isso, e agora devem enfrentar as repercussões. A conversa que se seguiu foi uma tempestade de acusações, negações e apelos por compreensão. Mas Lila e eu permanecemos imóveis, um bastião de solidariedade contra a onda de manipulação. No fim, ficou claro que Mariane e Frank não mudariam, seus padrões de comportamento muito arraigados para serem alterados pela razão ou apelo à decência. A resolução, então, estava em nossas mãos. Estamos estabelecendo limites, com efeito imediato. Qualquer tentativa de nos contatar ou entrar em nossa propriedade será recebida com ação legal. Terminamos de permitir que vocês ditem os termos de nossas vidas, eu declarei, a finalidade de minhas palavras fechando um capítulo em uma saga longa e tumultuada. A tela escureceu, a chamada terminou, e com ela, um capítulo de nossas vidas que havia sido dominado por conflito e manipulação. Em seu lugar, começou a brotar um sentimento de paz, uma calma após a tempestade que havia rugido por tanto tempo. Nos dias e semanas que se seguiram, Lila e eu reconstruímos nosso santuário, fortificando-o com amor, confiança e a convicção compartilhada de que éramos os arquitetos de nosso destino. Emergimos do Calvário não apenas intactos, mas mais fortes, nosso vínculo um testemunho do poder da unidade diante da adversidade. A resolução de nosso conflito com Mariane e Frank não foi apenas um fim para a contenda, mas um começo, um amanhecer após a longa noite de tumulto. Lutamos pelo nosso direito à paz, ao amor e à autonomia, e ao fazer isso, descobrimos a verdadeira força de nossa união. Enquanto estávamos juntos, olhando para o horizonte de nosso futuro, estava claro que a tempestade havia passado, deixando em seu rastro uma paisagem rica em possibilidades e promessas. Nossa jornada foi repleta de desafios, mas nos levou a um lugar de compreensão e resiliência.
Estávamos prontos para enfrentar o que viesse pela frente, seguros no conhecimento de que juntos, poderíamos enfrentar qualquer tempestade.